Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Eu sou Douglas Queira, eu sou treinador comportamental e Master Coach, e nesse vídeo eu vou falar o porquê que você não deve produzir conteúdo. Se você é coach, se você é treinador, se você é mentor, palestrante ou trabalha com o desenvolvimento humano, nesse vídeo eu vou te explicar o porquê você não deve produzir conteúdo e você vai entender a lógica que eu trago por trás disso. Então, eu estou desde 2018 trabalhando com desenvolvimento humano, com treinamentos, diretamente com coaching, atendimentos individuais, em grupo, e dando treinamentos. E ao longo desse período, no começo, falaram para mim que eu precisava produzir conteúdo para depois vender o meu conhecimento. E foi isso que eu fui fazer. Então, o pessoal falava de distribuir esse conteúdo, de fazer live, de postar todos os dias. Talvez você deve estar pensando assim, tá bom, Douglas, você está me falando isso, você já começou me falando que eu não devo postar conteúdo, mas eu estou assistindo um vídeo seu que é conteúdo. Literalmente. Sim, esse vídeo é um conteúdo, eu quero te trazer isso nesse sentido, mas eu quero te explicar alguns motivos pelos quais, dependendo da situação e como você estiver, produzir conteúdo talvez não seja a principal atividade que você deseja, que você precisa focar para o seu negócio. É importante você trabalhar suas redes sociais, mas existem mecanismos que podem talvez te ajudar a alavancar o que você está buscando, o que você quer desenvolver dentro do desenvolvimento humano, sem precisar focar no conteúdo de primeira. O conteúdo ele vai ser importante? Sim, mas talvez em um outro momento. E por que que eu te falo isso? Porque lá atrás, lá em 2018, 2019, o pessoal falava assim para mim, cara, você precisa produzir conteúdo, você tem que estar presente nas redes sociais e tal, que não sei o quê. Mas se a gente for parar para pensar, se a gente for analisar nesse sentido, a concorrência dentro das redes sociais ela é muito grande. Talvez você deva fazer suas postagens e eu não sei quantos seguidores você tem. Eu não sei qual é o alcance que você atinge, mas muitas vezes a gente acaba ali conseguindo poucos likes, poucas curtidas, às vezes um ou outro comentário. Cara, tá tudo certo, beleza. Só que, nesse sentido, por exemplo, às vezes tem aquela questão, cara, faz Reels que vai trazer mais seguidores. Nesse ponto, por que que produzir conteúdo ele pode ser bom? Ele ajuda a melhorar a comunicação. Então, se eu pegar o primeiro vídeo que eu fiz lá atrás, comparado a hoje, por exemplo, melhorou muito nesse sentido. Então, esse é um ponto positivo também. Você produzir conteúdo ele vai te ajudar ali, por exemplo, a ter um certo alcance, as pessoas verem o que você está fazendo, e beleza. Mas quando você faz isso organicamente, sem você investir em anúncio, por exemplo, às vezes essa escala, ela demora muito, principalmente até você acertar ali um Reels bom ou não, e às vezes você fica fazendo dancinha e tal, e você gasta ali muito tempo, às vezes pensando no vídeo que você vai gravar, no conteúdo que você vai fazer, e eu não tenho dúvidas que o que você faz, por exemplo, deve ser muito bom e a sua mensagem ela precisa chegar para as pessoas. Por isso que literalmente eu falo para você, se você está começando, não foca em fazer conteúdo primeiro. Então, beleza. E aí, então, o que você deve fazer? A minha sugestão para você, que é o que aconteceu comigo também, depois de tentar fazer lançamento, então eu comecei pelos lançamentos e tal, de lançar meu curso e tudo mais, é talvez você ter o seu produto de entrada. O que que é ter o seu produto de entrada? É você vender primeiro, para depois você pensar em produzir conteúdo. Então, imagina você conseguindo já vender o seu conhecimento, e às vezes você pode começar com um produto até de ticket baixo, por exemplo, que faça com que as pessoas te conheçam e que essas pessoas cheguem até você. E o efeito colateral disso, por exemplo, é que você vai começar a atrair seguidores sem você precisar, por exemplo, ficar produzindo conteúdo. Então, você vai estar vendendo, você vai estar chamando atenção e vai estar chegando as pessoas certas até o seu Instagram. Por que que eu te falo isso? Porque muitas vezes, quando você faz isso organicamente, dependendo do alcance que você tenha, talvez você pense assim, poxa, mas eu preciso ter seguidores, eu preciso ter uma rede social muito grande. Não, muito pelo contrário, você consegue começar, tipo, do zero e já fazendo isso. Porque quando vêm os seguidores orgânicos, não necessariamente quer dizer que esses caras vão virar o seu cliente ou que eles desejam comprar de você. E, quiçá,
se eles estão preparados para comprar um produto de médio ticket seu ou de alto ticket, por exemplo. Então, quando você tem essa estratégia de usar um produto de baixo ticket, ele já vai trazer essa autoridade para você, ele vai permitir que as pessoas cheguem até você, conheçam o seu trabalho, e aí sim você vai trazendo esses seguidores, pessoas, ou seja, que têm uma probabilidade de comprar de você, de consumirem o seu conteúdo, e a partir daí é onde você, por exemplo, começa a pensar produzir conteúdo, mas isso talvez não seja o carro-chefe da sua estratégia. A sua estratégia, por exemplo, seria você focar em fazer essas vendas todos os dias, focar ali em você ter anúncios que convertem dentro do desenvolvimento humano, ou seja, nesse ponto, produzir conteúdo primeiro para depois vender pode dar certo? Dá certo para algumas pessoas? Sim, mas diante de toda a briga por visibilidade, por autoridade dentro das redes sociais, o que funciona muito bem, pode funcionar bem para você, é essa questão. Focar menos no conteúdo e focar mais no seu produto. Se você ainda não tem um produto, pense em criar um produto, às vezes algo rápido e que já solucione a dor do seu cliente, por exemplo, que ajude ele a resolver um problema. E isso vai fazer com que ele chegue até você. Então, se você já tem um nicho definido, por exemplo, você vai conseguindo direcionar dessa forma. Por isso que eu falo para você, não produzir conteúdo logo de cara, mas focar em ter esse produto. Então, se você está trabalhando, fazendo conteúdo, gastando muito tempo com conteúdo, é importante você pensar a sua estratégia. Qual é a estratégia que você está buscando? Você está querendo vender nesse momento? Você tem caixa para trabalhar nesse instante? Se você precisa fazer caixa, se você já precisa vender, nós precisamos fazer o retorno do investimento que a gente faz em treinamentos, em cursos, por exemplo. Senão, as coisas elas não se sustentam também, elas não vão ser sustentáveis. E às vezes aquele sonho de ser um coach, de ser um treinador, muitas vezes vai ficando para trás, porque às vezes a gente fala, poxa, mas eu estou fazendo, mas eu ainda não estou conseguindo ter a realização que eu buscava. Então, quando a gente às vezes muda a estratégia, ao invés de você focar só no conteúdo, é focar em fazer primeiro as suas vendas, em você estruturar o seu produto. Então, imagina uma empresa que começa primeiro, aí ela fala, vou postar primeiro, vou fazer as pessoas terem interesse no que eu tenho, para depois eu começar a vender. Então, isso acaba não sendo sustentável. Pensar como um modelo de negócio que você está fazendo dentro do desenvolvimento humano acaba sendo mais seguro para você e, ao mesmo tempo, aí você vai trabalhando as suas estratégias. Ou seja, aí você vai pensando em como criar esse produto, aí você pode pensar em lançar outros produtos, aí sim você vai pensar como seu conteúdo estrategicamente pode te gerar mais vendas, pode te gerar mais caixas, trazer mais pessoas, por exemplo. Então, ser intencional na sua mensagem, você ser intencional até no conteúdo que você vai fazer depois, é muito importante para os resultados que você vai ter dentro do seu negócio. Então, é isso que eu queria trazer para você. Se fez sentido esse vídeo aqui, curte, comenta, segue o canal, que vai ser muito importante para que eu saiba que está fazendo sentido. Se você gostou desse vídeo, comenta aí, fala que você gostou, se fez sentido para você o que eu te trouxe aqui, e aí você nos traz aí que eu vou saber que vai estar fazendo sentido. Eu posso te trazer mais conteúdos assim como esse, beleza? Aqui embaixo eu vou deixar o link de um dos cursos que nós desenvolvemos, onde eu ensino todo o passo a passo de como você criar e estruturar o seu produto sem você precisar ter milhares de seguidores, sem você precisar ter uma rede social tão grande assim nesse sentido, como você definir o seu nicho, como você trabalhar dentro do desenvolvimento humano, usando a inteligência artificial para criar o seu curso, pensar o seu curso, e automaticamente eu já deixo quais são as estratégias para você gerar vendas já desse curso, como você já fazer as primeiras vendas dele. Maravilha? Então, se fizer sentido para você, olha mais aqui embaixo, clica no link para você conferir como funciona, e é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.